Olá, hoje, sexta-feira, 14 de fevereiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza todas as partes do universo. Vós, Senhor, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de nossa inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de nós a dupla obscuridade na qual nascemos, o pecado e a ignorância. Vós, Senhor, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai nossa palavra e derramai nos nossos lábios a graça de vossa bênção. Dai-nos a penetração da inteligência, a faculdade de nos lembrar, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai nosso estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai, Senhor, o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 8, é a continuação daquilo que a gente já vem meditando, né? Essa palavra ela vai narrar o momento do diálogo da serpente com Eva, o consentimento de Eva, o pecado dela e de Adão e a consequência natural deste pecado. Então veja, uma etapa muito importante para que o pecado aconteça é o consentimento. Então vamos lá, olhar para a atitude de Eva. A serpente diz assim, a serpente diz a Eva, né? Porque Eva fala que Deus deu a ordem para não comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, senão eles iriam morrer. E aí a serpente diz a Eva: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mentira, né? Nós conhecemos o bem e o mal e não somos como Deus. E por meio da mentira, Eva é seduzida a pecar. Mas veja, ela colhe o fruto, come e dá ao seu marido. Então, existe aqui não somente o sentimento. Olha o versículo 6. A mulher viu que seria bom comer da árvore. Era atraente aos olhos e desejável para obter conhecimento. Então, por vezes na nossa vida, nós vamos nos deparar com a situação do pecado. Por vezes nós vamos sentir vontade de pecar. É a concupiscência, é a inclinação natural. É a consequência, né, do pecado original. A inclinação natural para, conhecendo o bem e o mal, optar pelo mal. Mas, para além do pensamento, para além do sentimento, existe o consentimento. Sentir é diferente de consentir. É o consentimento que leva eu e você a pecarmos. Então, perceba, é muito importante que nós peçamos ao Espírito Santo diariamente, com vigilância,
que o Espírito Santo nos conceda a graça de, apesar de sermos tentados, apesar de termos a concupiscência, que o Espírito Santo faça crescer em nós a virtude da fortaleza, a virtude da caridade, que é o amor que se tem a Deus. E em tudo fazer por amor a Deus, para que quando nós nos deparemos com a situação de pecado, não haja em nós o consentimento. E aí a gente foge da ocasião do pecado. A gente começa a tratar essas situações com sabedoria, mas não somente com sabedoria, mas como quem de fato tem uma vontade forte de não pecar para não ofender a Deus, por amor a Deus. Veja, quando ouviram a consequência natural do pecado, depois que ela tem o consentimento, é seduzida, consente, peca e leva Adão a pecar. Os olhos dos dois se abriram. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, à brisa da tarde, Adão e sua mulher se esconderam do Senhor. É a consequência natural. Quando a gente leva uma vida de pecado, quando a gente não renuncia a Satanás e ao pecado, a gente se esconde e tem vontade de se esconder de Deus. E não é um escondimento de, eu vou para detrás da árvore para Deus não me ver. Não, porque a gente tem consciência de que Deus nos vê em qualquer lugar que nós estivermos. O esconder-se de Deus para nós, para mim, para você, é de fato querer se afastar das coisas de Deus. Quanto mais a gente está em estado de graça, mais a gente quer estar na missa, mais a gente quer rezar. A oração se torna uma prioridade. Eu não tenho tempo no dia para rezar, então eu vou acordar mais cedo para rezar. Mas eu não tenho tempo para ir para a missa. Que conversa de 24 horas do dia que Deus deu, tu não tem 30 minutos, 35 minutos para participar da missa? Claro que tem, mas o teu coração não ama o suficiente. Por quê? Porque ainda tem muito pecado dentro do coração. Tem muito pouco espaço para a graça, mas quanto mais espaço eu e você nós damos para a graça de Deus, mais atraído pelas coisas de Deus nós nos sentimos. Quanto mais espaço nós damos para o pecado no nosso coração, menos atraído, menos vontade a gente tem das coisas de Deus. A gente tem vontade de fato de se esconder, mas entenda, o escondimento para mim e para você é o afastar-se de Deus. Não estamos em comunhão com Deus. Quanto mais essa comunhão ela é mitigada, ela é prejudicada, ela é comprometida, menos a gente quer estar em comunhão com Deus. Então, não é que a gente se esconde se afastando de Deus. Mas não é esse o chamado que Deus tem para nós. Por isso que é importante a consistência. Meu irmão, a consistência no pouco, a pequena via, fazer o pouco todos os dias, vale muito, mais do que fazer muito um dia só. Em tudo na vida, para tudo na vida. O Senhor já nos ensinou por meio das Sagradas Escrituras. O que o Senhor precisa de nós é um coração disponível. É um coração disposto a fazer o pouco todo dia. A ser fiel no pouco todo dia. Porque quando a gente é fiel no pouco todo dia, o Senhor faz o trabalho mais difícil. E quando nós menos percebemos, nós estamos sendo fiéis no muito. Naquele pouco a pouco que Deus vai nos confiando e que se torna muito. E o pouco que a gente dá para Deus faz uma diferença enorme na vida do outro. Você pode testemunhar isso na sua vida, meu irmão. Você pode testemunhar isso na sua vida, eu não tenho dúvida. Do pouco que... Quantas vezes você pode testemunhar a graça de Deus na vida de quem está ao seu redor? No pouco que você deu para Deus, Deus transformou esse pouco no muito que o outro precisava. Eu tenho certeza que você pode testemunhar. Hoje eu te convido a curtir, a comentar e a compartilhar o Café com Lexio, mas eu quero que você comente sobre isso. Eu tenho certeza que você tem uma partilha a fazer sobre algo que Deus já fez na vida de quem está ao seu redor, com o pouco que você deu para Ele. Ele é especialista em transformar o nosso pouco no muito do que o nosso irmão precisa. Então, que nós peçamos ao Espírito Santo a graça de renunciar a Satanás, porque toda vez que a gente peca, a gente está se alinhando à trincheira de Satanás. Essa que é a verdade.
E toda vez que a gente consente com a graça de Deus, renuncia a Satanás, renuncia ao pecado, e o nosso consentimento ele passa a ser contínuo para a graça de Deus, aí sim, a gente não somente se alinha à trincheira de nosso Senhor, mas a gente constrói com Ele uma verdadeira amizade. Cessa a necessidade de esconder-se de Deus. Muito pelo contrário. A gente quer achar uma oportunidade no nosso dia para estar pertinho de Deus, para correr para a capela, para correr para a igreja mais próxima e ir para a missa, para correr para a confissão, para acordar mais cedo para rezar, ou para dormir mais tarde rezando e não deixar de rezar. E é isso que, meditando neste momento da primeira leitura, a gente pode propor essa reflexão para que, de fato, isso ganhe sabor e significado na nossa vida. E a gente passe a adotar essa dinâmica interior. Eu estou me deparando com um pecado. Tudo bem, eu não tenho controle sobre aquilo que aparece na minha frente, que surge como uma oportunidade de pecar. Mas eu já tenho controle para dizer não para o pecado e dizer sim para Deus. E pedir ao Espírito Santo a força necessária, a virtude necessária para renunciar ao pecado e consentir sim para a graça de Deus. O evangelho de hoje está em Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37 e narra mais uma cura que Jesus fez. Meu Deus, como Jesus é lindo, como Jesus é incansável em fazer o bem. Jesus está lá. Trazem um homem surdo e que falava com dificuldade. E pedir a Jesus para lhe impor a mão, né? Para curar esse homem. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Meu irmão e minha irmã, peçamos isso a Jesus. Não somente no dia de hoje, mas tudo que temos é o hoje, é o agora. Então peçamos hoje. Jesus, me tira da multidão. Jesus, fica comigo. No momento só eu e o Senhor. Para que o Senhor cure tudo que precisa ser curado dentro de mim. Para que o Senhor determine esse éfata que o Senhor determinou para curar esse homem. Olha que coisa linda. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Peçamos a Jesus para que o éfata aconteça na minha e na tua vida, que os nossos ouvidos sejam abertos para que nós possamos obter esse privilégio, essa grande graça de escutar o Senhor. E que a nossa língua se solte para que a gente perca o medo, a timidez, a inibição de falar de Jesus, de não perder mais nenhuma oportunidade de falar de Jesus, porque Jesus é lindo, porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus é apaixonante, porque Ele é incansável em fazer o bem. Jesus não se cansa, Jesus não elenca desculpas. Jesus não elenca desculpas para servir. Olha o que diz o último versículo do Evangelho de hoje. Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Ele tem feito bem todas as coisas. Jesus nos ensina mais uma lição. Peçamos a Deus a graça, porque é graça de Deus. Com o nosso próprio esforço a gente não consegue não. Mas vamos parar de se esconder de Deus. Vamos parar de se esconder das oportunidades que Deus nos dá de viver a sua graça. Peçamos a graça a Deus de fazer bem todas as coisas, todas as nossas atribuições. E mais do que isso, a graça de nos tornarmos iguais a Jesus. Incansáveis em fazer o bem. Em toda oportunidade de escolher entre o bem e o mal, escolher fazer o bem. Para o próximo, para nós mesmos,
mas principalmente para Deus. Que os nossos ouvidos, por graça de Deus e do Espírito Santo, sejam abertos e nós possamos, a partir de então, nunca mais perder uma oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Inflamados por esse milagre, eu quero convidar você para que estejamos unidos, rezando por esse grande evangelizador que hoje precisa da nossa oração, que é o Tiba, o esposo da Deia. Essa família que exerce um apostolado, que ajuda a todos que desejam viver a vontade de Deus. Então que nós possamos nos unir, meu irmão e minha irmã, em oração também pelo Tiba, para que o céu seja comovido com a força desse clamor e dessa súplica, e o Tiba possa ser curado e voltar para casa e cuidar da sua esposa, dos seus filhos, da sua família. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.